que inclusive você não colocou nem na chamada, mas eu falei, não vamos colocar essa não, porque essa aqui é ampla demais. Sabe a qual? Os entregadores. A senhora pede delivery muito, doutor? Sim, então, às vezes. Pelo amor de Deus, qualquer hora do dia ou da noite. Mas vamos começar na outra linha primeiro, depois a gente fala nessa aí, porque isso aí é mais amplo, isso aí vai dar o que falar. Inclusive nós vamos entrar um pouquinho também no direito visual, né? Sim. Aliás, na poluição visual, que isso também é um caso muito sério, mas o nosso foco principal hoje é exatamente a questão dos sons, a poluição sonora. E nós podemos citar vários problemas que estão nessa área, mas, enfim, vamos sintetizar aqui para a gente ganhar tempo. A questão dos sons que incomodam a população de um modo geral, motos com escapamento aberto, carros com som exageradamente alto, festas com som alto que atinge quase toda a cidade e que varam a madrugada. A sociedade, em grande parte, tem a sua parcela de culpa, doutora Ana, mas o poder público tem a responsabilidade de fazer cumprir as leis, com o objetivo de preservar a qualidade de vida das pessoas. O que precisamos saber é o que pode e o que não pode em face da legislação específica. É preciso que as pessoas saibam que existe lei, né? E lei tem que ser cumprida. Portanto, vamos começar pelas festas com som alto que atravessam a noite. Qual é o alcance da lei sobre isso, doutora Ana Carolina? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte nesse sentido? Certo, Afonso. Primeiro eu preciso fazer uma introdução aqui, explicar que a nossa Constituição Federal, no artigo 225, fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sim. Porque o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, cada um de nós, o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações, né? Sim. O direito ambiental é um ramo jurídico com leis, normas, princípios que buscam a proteção do meio ambiente urbano e rural, né? E dentro dele, patrimônio artificial, que são as construções, a cidade, basicamente falando, onde nós estamos inseridos, e o natural. Sim. Que é o meio ambiente rural, por exemplo, que já existe a água, a terra, a fauna, a flora, né? E ele existe para proteger e equilibrar essa relação. Muito amplo, né? Muito amplo essa questão. É muito amplo. E a Constituição, ela fala que é dever da União legislar sobre isso. Sim. Mas sobre meio ambiente, tanto a União, quanto os estados, quanto o município podem legislar, cada um na sua área. Excepcionalmente, a União vai legislar sobre alguns assuntos específicos, sobre mineração, por exemplo, e atividade radioativa. Isso é exclusivo da União. Sim. Mas o que é mais importante para nós aqui, e o que tem muito a ver com essa conversa, esse bate-papo de hoje, é que o município, ele deve legislar e pode sobre os interesses locais. Trânsito é interesse local. O meio ambiente, se for uma questão específica daqui de Patos de Minas, que atinja, que evidencia aqui a situação de Patos de Minas, o município pode e deve legislar. Né? O trânsito, nós estávamos falando agora, a questão das motos. Existem vários projetos de lei hoje em dia querendo criminalizar a questão da adulteração dos escapamentos. Porque a gente sabe que existe. Tanto para moto quanto carro também. Qualquer veículo, sim. Até mesmo que ainda não são... Se a pessoa pega uma bicicleta, vai lá e coloca o motor na bicicleta. Ela não é considerada um veículo, mas ela polui, tanto sonoro, né, poluição sonora, quanto atmosférica. E ela não está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo. Então, até a Constituição prevê o Programa Nacional de Meio Ambiente, o PNMA, e dentro dele tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que prevê a norma NBR 10.151, que fala especificamente dos ruídos.
A moto com escapamento aberto, ela pode chegar, adulterado, né? Desculpa, a 118 decibéis. Para vocês terem uma noção do quão alto é isso, uma turbina de avião, ela emite um som de 100 decibéis, em média. A moto 118, ela pode chegar a 118. Então, assim, é muito alto. É um negócio, né? Fora do normal, é completamente. Fora do normal. E ela não é criminalizada especificamente nesse sentido ainda. Ela vai responder, tá? O motorista pode ser pego, sim, pelo Código de Trânsito Brasileiro no artigo 104, onde os veículos em circulação que estiverem fora das condições de segurança, controle de emissão de gases poluentes e ruídos, eles serão penalizados administrativamente com a retenção do veículo, e se reprovados na inspeção de segurança, eles podem vai receber multa e reter o veículo, né? Então, apesar de não ser específico a questão da adulteração do escapamento daquele veículo, ele vai sim ser penalizado, né? Essa penalização já é responsabilidade do município? Esse está no Código de Trânsito Brasileiro. A União já legislou nesse caso. O que o município pode fazer é fiscalizar. Ter uma fiscalização efetiva, ostensiva, principalmente na questão do zoneamento. Aqui nós temos a nossa lei do plano diretor, onde todos os municípios têm, na verdade. Ele vai criar a zona industrial, a zona residencial. Então, assim, cada uma dessas áreas tem um limite. De dia é um limite, à noite é outro. Então, o município, ele é responsável nesse sentido. Entendo. Nós tivemos até uma reclamação um dia aqui de um ouvinte dizendo que tinha uma empresa que estava perturbando ela. Numa área residencial, né? Ela estava numa área residencial. Eu achei interessante, só citou aí a área industrial, por exemplo. Se ela estivesse na área industrial, não teria problema, mas essa estava na área residencial. Não é que ela não tem problema. Se ela estiver dentro do limite estabelecido pelo município, ela está operando com a licença ela pode em normalidade. Inclusive sim. Na área residencial. Sim, só que o que acontece? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho uma indústria no centro de Patos de Minas, mas a indústria está lá há 60, 70 anos. As casas vieram depois, a cidade cresceu em torno, né? Só que o que acontece? Não existe direito adquirido dentro do direito ambiental. Então, se o barulho daquela empresa dentro da empresa está dentro das normas, ela não vai responder porque ela tem um direito adquirido. Só que fora da empresa, o som, se ele se propagar acima dos limites permitidos pela lei, ela vai responder porque ela não tem direito adquirido em relação às consequências que ela está trazendo para a população. Então, não adianta a pessoa falar os incomodados que se retirem, porque nem sempre esse ditado é verdade. Doutora Ana, nós vamos ter que voltar daqui a pouco nas questões das festas com som alto e que atravessam a noite. Pois deixa eu só completar essa aqui, dessa da empresa. Deixa eu só fechar essa aqui. Aí nesse caso aí dessa pessoa que reclamou, doutora, ela procura quem? O órgão ambiental, que ela onde ela vai procurar? Ela disse que a empresa está incomodando. Ela não citou nomes, né? Citou o bairro. Falou, a empresa barulho é alto demais, você se lembra dele, Edvar? Barulho muito alto e tal. Ela tem que procurar quem? De imediato, pode chamar pela polícia. Sim. Porque hoje em Patos de Minas nós não temos um órgão regulador municipal específica. Nós não temos uma secretaria de meio ambiente, nós temos a diretoria, né? Nós temos uma diretoria dentro da secretaria de agricultura. Não temos a patrulha do sossego, igual tínhamos antigamente. Não temos, não contamos com isso hoje no município. Então, o que pode ser feito? Não só no caso da indústria, como o vizinho que incomoda, todas essas questões relacionadas à poluição sonora,
você tem que se resguardar com laudos robustos, perícia técnica, todo um lastro probatório para que você consiga provar e tomar talvez uma medida judicial lá na frente. Aí a ocorrência policial, né? O boletim. Sim, de imediato a polícia ambiental, né? Que faça a constatação, faça o boletim de ocorrência, que aí vai ser encaminhado, né? Para as delegacias com termo circunstanciado de o TCO, me desculpe, fugiu a palavra agora. De ocorrência, né? De ocorrência, isso. E aí sim, mas isso depois que foi conversado, porque a primeira coisa que eu falo, tenta conversar. É uma indústria, mas é sua vizinha. Não é fácil você mudar de casa hoje em dia, não é tão simples. Não é barato, não é todo mundo que pode, né? Então, vamos tentar conversar, porque às vezes a indústria nem sabe que está te incomodando. É verdade, isso é verdade. Né? É verdade. Conversou, não adiantou, aí vamos partir para uma segunda fase. Vão procurar a polícia, procura um advogado especialista ambiental que ele vai te orientar como entrar com esse processo, quais os laudos. Às vezes você precisa contratar um engenheiro ambiental, que é essencial nesse tipo de problema que nós temos, né? Eles que emitem os laudos, eles têm os aparelhos, os decibelímetros mais calibrados, né? Eles ajudam bastante na questão de produzir provas a respeito daquele problema que você está passando. Muito bem, Zé. Pois essa questão, por exemplo, das festas, né? Que varam à noite, porque nós temos certos problemas que são localizados, né? A questão da moto, por exemplo, é claro que ela incomoda a cidade toda, mas há locais da cidade, setores da cidade, bairros principalmente, que são mais intensos, né? O barulho das motos, que não é só o barulho do entregador, por exemplo, apitando e tal, mas é o barulho normal da moto, que em muitos casos a polícia fala que aquela moto foi fabricada para ter o som daquele jeito. Eu não sei se aí extrapolaria também a questão do limite de decibéis, né? A moto, ela tem que fazer um certo ruído, um certo barulho, pela segurança do veículo. Porém, porque ela não é tão grande quanto um carro, um caminhão, né? Então ela tem que fazer um certo ruído. Porém, de fábrica, eles já colocam o silenciador para emitir o ruído no limite estabelecido por lei. Então, contar fora do padrão é porque tirou o miolo do escapamento. Isso, né? Aí a gente volta naquela questão que eu tinha falado anteriormente. Perfeito. Muito bem, e essas festas então, doutora Ana, que atravessam a noite, que o som altíssimo, recentemente nós tivemos uma que foi ouvida em quase toda a cidade, sabe? E, enfim, nós não temos mais uma fiscalização constante, nós não temos o direito ao sossego até certa hora, o som pode, depois não pode. Como é que está isso hoje? Zé Afonso, é o seguinte, eu posso vir aqui falar para vocês de várias leis que nós temos, estaduais, federais, municipais, mas de nada adianta se não houver fiscalização. Sim, esse né? é o problema. Porque o evento, para ele acontecer, ele precisa de no mínimo duas autorizações, que é do local, ele precisa do alvará para funcionar, e da festa. E para isso acontecer, é feito um laudo, é feito um estudo, tem o laudo do Corpo de Bombeiros. Sim. Então, tudo isso, em tese, estaria legal. Porém, no decorrer do evento, o som extrapolou. Então, quem você vai chamar para fiscalizar e mostrar que está fora, né, do padrão? A polícia, de imediato, né? Sim. E aí, a polícia está equipada? Isso é que é o problema. Com o equipamento necessário? Ele está calibrado? Né? Existe um órgão regulador no município? Pois é, porque ela tocou num ponto interessante, que é essa questão, por exemplo, os laudos, né? A autorização é a partir
de toda uma estrutura que tem que estar dentro da lei, dentro dos conformes. E o Corpo de Bombeiro, por exemplo, é muito rigoroso nisso, né? Sim. Palco, por exemplo, se não tiver... Aqui nós já deixamos de ter palco na Getúlio Vargas, porque não estava dentro dos parâmetros de segurança. Mas aí os bombeiros vão lá, regula tudo e tal, tem que ser assim, assado, e eles fazem daquele jeito. A questão do alvará, ele tem que definir a questão do horário, por exemplo. Sim, né? Se extrapola aquele horário, aí já entra a questão policial, então, não é? Sim, é questão fiscalizatória, não somente policial, né? Hoje aqui em Patos nós podemos recorrer basicamente à polícia. E aí sim fazer todo um laço probatório para que seja encaminhado às autoridades, Ministério Público, por exemplo, para que seja dado continuidade na ação civil pública, por exemplo. Porque poluição sonora pode chegar a isso. Sim. Né? Num evento grande que atingir a grande parte da população, isso pode acontecer sim. Nós temos aqui o zoneamento da cidade de Patos de Minas, que cada região aqui tem um limite e depende do horário, né? Hoje aqui em Patos é considerado a parte noturna, né, das 22 às 7 da manhã. Porém, no domingo, aos domingos, é de 22 às 9 da manhã. Ou seja, aquele evento ele vai poder, em tese, né, gente? Cada caso é um caso. Ele pode funcionar, mas ele não pode. Gerais. Ele pode funcionar, mas ele não pode extrapolar em momento algum, independente do horário e do limite dos decibéis. Quando é dada autorização para aquele evento funcionar, é dado para que ele funcione dentro da legislação. Né? Não é porque ele está autorizado que ele está autorizado a fazer fora das normas. Doutora, vamos lá, dois assuntos que eu queria abordar com a senhora. Depois, mais na frente, vou falar sobre a questão do agronegócio também, que é sua especialização, mas, sobretudo, sobre a chamada lei do silêncio. O que é isso, doutora Ana Carolina? Que lei do silêncio é essa que ninguém respeita? Tá dentro desse horário que a senhora está passando aí pra gente? Tá, Edivar. Como é que ela funciona, afinal de contas? Está dentro desse horário, está de acordo com o plano diretor do município, de cada município, está de acordo com a Constituição Federal. E o que eu volto a falar aqui? Eu poderia falar de várias leis. Aqui em Patos não existe especificamente a lei do silêncio, né? Mas são as normas. Existem as normas municipais, federais, estaduais, de acordo com o limite dos barulhos, comumente chamado lei de silêncio. Mas o que acontece, Edivar? A gente precisa de fiscalização e penalização, que às vezes você até consegue fazer um ato probatório, entrar na justiça, mas vai ficando, vai passando tempo e as pessoas não são devidamente penalizadas. Né? Acaba demorando. A polícia, nesse caso, só age se for acionada? Somente se for acionada. Olha bem, mudou muita coisa, claro, nós estamos numa outra época, né? Mas eu me lembro da minha época de jovem, que fazia serenata na cidade. Mas tem muito tempo, Zé. Tem, muito tempo. A gente precisava, olha bem, ouvinte, a gente precisava de um alvará, uma licença para fazer serenata. Ou seja, eu não podia simplesmente chegar numa casa tocando um violão ou com uma vitrolinha, fazendo um som, se eu não tivesse autorizado para aquilo. E mesmo assim, com autorização, volta e meia, porque a Delegacia Civil já tinha um controle sobre isso, acionava a Polícia Militar para ir lá e volta e meia passar lá perto e ver se está do jeito que o alvará permitiu, entendeu? Hoje não existe isso mais, não é? Então a polícia tem que ser acionada. A polícia tem que ser acionada para ir lá. E como você disse, a polícia não tem a polícia militar, a polícia militar, ela é ostensiva, né? Então, se ela estiver passando e detectar que algo está fora das normas, ela pode sim, independente do acionamento do cidadão. Porém, normalmente nesses casos eles só vão se acionados. Período noturno, né, José Afonso, é um período que a polícia trabalha bastante,
né, em várias ocorrências, então é difícil. Às vezes não tem pessoal, não tem viatura para levar, né, para aquele lugar por causa de uma briga de vizinho, por exemplo. Às vezes a polícia, né, está ocupada com outras coisas, demora um pouco mais, mas a polícia está sempre presente e não está pior porque a polícia sempre comparece. Muito bem. Vou pedir à doutora Ana para aguardar um pouquinho, tomar uma água, o ouvinte também, daqui a pouco vamos voltar, o Edivar vai colocar o povo no rádio também, né, Edivar? A participação dos ouvintes no 388-1798, tem outros assuntos também que nós vamos abordar aqui no nosso programa. Em nome de Dornelles Imóveis, que está agradecendo aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2, o novo lançamento Residencial Luiz XV, apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, tem esquadrias de alumínio, prédio é semi-partilhado, elevador inox. Residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, ali próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Hora do intervalo, 8h30, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. No Unipan dá pra ser feliz em qualquer época do ano. Vestibular de Inverno 2022 Unipan. Prova presencial no dia 3 de julho. Inscreva-se já. Mais informações em vestibular.unipan.edu.br. Vestibular de Inverno Unipan. Vem ser feliz agora. Viver o seu sonho, essa é a hora. Vem ser feliz, feliz agora. Atenção, produtores rurais. Enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo e verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Kaiser Latão 2,99, Guaraná Antártica 1,5 litro, 3,99. Linguiça pra churrasco suíno 12,99 o quilo. Vinho Pérgola 1 litro, 470 ml, 19,99. Maçã de peito 27,99 o quilo. Colchão duro 31,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Cada hortifruti tem a sua necessidade específica, mas todas têm algo em comum. Precisam de nutrição de qualidade superior. Os fertilizantes Yara reúnem tecnologia e nutrientes para sua lavoura crescer com mais vigor, sanidade e uniformidade. Para todos os hortifrutis, nutrição de qualidade aumenta a rentabilidade. Conte com a Yara, empresa líder mundial em nutrição de plantas para cultivar suas frutas, legumes e hortaliças. Use Yara Fertilizantes. Tem novidade na farmácia do Otinho, a melhor linha de vitaminas do mercado, Vita Sanos. Eu disse Vita Sanos. Cápsula gelatinosa, fácil de engolir, sem gosto, sem cheiro, não agride o estômago, efeito instantâneo, acelera o metabolismo, melhora a disposição e o apetite sexual, fortalece a imunidade, é completa para homens e mulheres. Vita Sanos é vitamina, Vita Sanos é saúde. Informações 3825-3003. Vita Sanos, em Patos e Minas, só na farmácia do Otinho. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Professor de Arquitetura e Urbanismo ministra palestra para alunos da UFO. O Eduardo Cardoso de Araújo, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unipan, ele ministrou no dia 31 de maio uma palestra em formato remoto para alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Na oportunidade, o professor Eduardo proferiu uma palestra sobre o tema Uma Introdução ao Paisagismo para Engenheiros. Durante sua fala, ele abordou conceitos e noções de projetos de jardins para os futuros
profissionais. Também, o outro professor do Unipan foi nomeado para o Comitê Científico na Colômbia. Trata-se do professor Valério Nepomuceno, que é o professor do Unipan. Ele foi nomeado recentemente para participar do Comitê Científico da revista Inovar da Universidade Nacional da Colômbia. É uma autoridade no assunto. Parabéns ao doutor Valério Nepomuceno, professor, né, também do Unipan. E o ex-aluno de Direito, aprovado em programa de mestrado na Must University, nos Estados Unidos, é o Éder Ribeiro de Azevedo, ex-aluno do curso de Direito do Unipan, que foi aprovado no dia 3 de junho no programa de mestrado em Estudos Jurídicos com ênfase em Direito Internacional. Parabéns para ele também. Ainda semana que vem nós vamos falar sobre os alunos da agricultura de precisão. Eles estão participando de um seminário sobre geração de mapa em colheita mecanizada, aliás, participaram. Também os alunos da engenharia elétrica que visitaram a Fairtech e muitas outras informações. E é claro que você não pode esquecer do vestibular de inverno que está vindo aí. Por sinal, na terça-feira da semana que vem, nós teremos um assunto bem amplo, bem discutido aqui, exatamente sobre essa questão do vestibular de inverno. Vamos falar mais a respeito. Na segunda-feira a gente dá mais detalhes sobre a participação no debate na terça-feira para discutirmos o assunto. Então, Centro Universitário de Patos, Minas não para. Unipan, educação que transforma. 8h35 em Patos de Minas. Atenção, produtores rurais, enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta, hein? Com esses recursos, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo e verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa. Está ali na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária. 8h36, você participa no 388-1798, que é o nosso WhatsApp, para você mandar aí a sua mensagem, fazer seu questionamento. Você pode mandar um áudio, mandar uma mensagem de texto. Edivar, como é que tá a situação aí, Edivar Santos? A participação dos ouvintes. Agradeço a todos que estão participando com a gente, nos mandando mensagens aqui através do nosso WhatsApp, que é o 388-1798. Vou começar aqui, a Doraci, ela sempre passa mensagem pra gente, falando a respeito de uma moto. Ela diz que não dorme. Não tem jeito, né? Ela diz o seguinte, ó, pelo amor de Deus, tô ficando doida. Que a polícia pega esse motoqueiro que anda na Marabá. Ninguém merece um barulho tão grande que a gente levanta assustada. Meu Deus do céu, como é que a gente fica? Ela tá perguntando o que fazer, né? É chamar a polícia mesmo, né, doutora? É chamar a polícia e construir Vai ter que pegar a placa. Algumas provas. Se pegar a placa é maravilhoso, porque aí você vai conseguir enquadrar ele, além no Código de Trânsito Brasileiro, pode ser que ele responda pela perturbação do sossego, artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Se for um caso mais grave, ele pode responder pela Lei de Crimes Ambientais, que é no artigo 54 da Lei 9.605. Então, tem o que ser feito. A pessoa só reclamar também não adianta, ela tem que tomar aquela atitude efetiva. Mas, doutora, a senhora mesmo falou no início aqui, mas é muito difícil para a pessoa fazer, porque ela tem que montar, ela tem que juntar coisa demais. É impossível. Como que ela vai provar o barulho, por exemplo, né? Já começa por aí. Existem maneiras. Mas ela não tem equipamento, como é que ela faz? Mas o poder público, em tese, deveria ter. A polícia tem, né? A polícia tem. Eu só não sei te falar aqui se ela vai ter na hora que você precisa. Esse que é o problema. Só porque o que acontece? Se é um vizinho seu que está te incomodando há muito tempo, que é uma reclamação recorrente, você pode reunir provas como gravações, vídeos, áudios, testemunhas, boletins de ocorrência, ata de condomínio, se for prédio. Primeira coisa é conversar, né, gente? Primeira coisa é seu vizinho, aquela política da boa vizinhança. Mas a pessoa não pode usar da casa dela para incomodar todo mundo. Enquanto ela não estiver incomodando o vizinho, ela pode fazer o que ela quiser. A partir do momento que aquele ruído está ultrapassando os limites da residência dela, aí ela já pode responder por esses mesmos artigos que eu falei aqui agora, né? Na Lei de Contravenções e na Lei de Crimes Ambientais.
Eu tenho mais perguntas aqui de ouvintes. O Geraldo Rosa está dizendo, bom dia, olha, não só as motos de entrega nas portas que buzina, não, também carro, moto nas ruas, passando pela gente, tirando fino e buzinando e ainda acelerando. Geralmente isso acontece só com carros mais velhos. Os caras gostam muito de aparecer. É a opinião aqui do Geraldo Rosa, tá participando, mandando mensagem pra gente. O Baltazar Viana também, bom dia, tá valendo, Baltazar. A Fátima, bom dia, na semana passada fizeram uma festa que ninguém dormiu na cidade, de tão alto que estava o som. Também a Fátima reclamando da situação. Tem mais participações? Mas não falou onde, né? Não falou onde, né? Mas todo mundo sabe onde foi, né? Mas tem festa pra todo lado, Edivar. Aqui na cidade, a cidade é grande. Voltou com tudo. Esse aqui é o problema. O poder público tem que imaginar isso, que a Patos cresceu demais, gente. Então nós temos que acompanhar o ritmo. Pós-pandemia, né? Exatamente. Ficaram 2 anos parados, esse setor. E a gente tem que ter aquela compreensão de que gera economia pro município. É importante. As festas têm que acontecer. Só que tem que acontecer dentro do limite. Porque as pessoas também têm que descansar para trabalhar, senão não aguenta. Exatamente. Vamos lá, Edivar. Olha, o Walter está perguntando aqui a doutora Carolina se tem que ter denúncia informal para que a polícia faça aquele cerco-bloqueio para pegar esse cidadão que está fazendo barulho com sua moto com descarga alterada, soltando aquela, eles chamam de pipoco, né? Pipoca ali no escapamento de descarga. Já tem vários meses que acontece por volta das 7h30, dava aquele rolê na cidade sem comentário, né, desse cidadão, mas ele não colocou aonde que isso está acontecendo, mas é a reclamação do Walter. Tem que fazer a denúncia formal então, doutora? Bom dia, Walter. Respondendo sua pergunta, sim, você tem que ser específico, aonde, o local, porque a polícia tem que saber onde ela tem que ir. Né? Verdade. Se for uma coisa aleatória, genérica, é difícil você até conseguir provar que aconteceu aquela poluição ali sonora, né? Ele já deu uma dica Aquele importante aí, que foi o horário, né? Sim. 7h30 da noite, no caso? 7h30. Então, já tendo horário ali, já... já é alguma coisa, né? Verdade, agora o local é importante. Tá, vou seguir aqui com os ouvintes. O Edmar Roberto, bom dia. Sempre quando o assunto é poluição sonora proveniente a eventos no parque, o assunto é desviado para escapamento de moto e carro, som automotivo, bares, boates. Vamos falar do enorme problema que é maléfico a toda a sociedade, porque eventos de grande porte podem transgredir qualquer lei ambiental e de posturas do município. Coloca uma interrogação aqui de todo tamanho, né? Uma dupla cantando em um bar por 2 horas, a polícia é acionada, retém os instrumentos, mas os nossos grandes eventos podem morar toneladas de equipamentos e descarregar toda a potência, exalando o som por toda a cidade. Vai mesmo continuar desse jeito? É a pergunta que o Edmar Roberto está fazendo. Não, mas nós criticamos aqui os eventos com som alto. Nós estamos falando isso aqui toda vez que tem, não importa onde que é. Ninguém pode transgredir as leis, né? Ninguém. Não interessa se é o particular, se é o poder público. Ninguém pode. A lei está aí para todo mundo para ser cumprida. Ele citou aí a questão da festa. Os grandes eventos, é igual eu falei anteriormente. Eles precisam de, no mínimo, 2 autorizações para funcionar, 2 alvarás, que é o do local e do responsável pela festa, né? Então, ele pode acontecer, porém, ele tem que acontecer dentro daqueles limites estabelecidos por lei. Se ultrapassou, a fiscalização deve ser acionada e dali para frente deve ser acionado o poder público, o tribunal, se for preciso, para que medidas sejam tomadas para que não volte a ocorrer novamente aquela perturbação do sossego. Ou cair na lei de crimes ambientais, né? No artigo 54, de fato. A dona Maria ali está perguntando, eu sei que não tem nada a ver com o tema, ela até coloca aqui na pergunta que ela vai fazer, mas ela está dizendo que o vizinho tem uns cachorros, solta pelo, não aguenta mais os pelos, estão indo para casa dela, não vão tomar café, segundo ela, tem que limpar, almoçar, tá uma dificuldade imensa, né? Nesse sentido, o que ela pode fazer, doutora?
É poluição sonora, o latido do cachorro também. Esse dia um cara reclamou de um galo, doutora, que canta todo dia de madrugada, também? Sim, também é, vocês acreditam? A questão do pelo já vai entrar na poluição atmosférica, mas assim, gente... Que está dentro do direito ambiental também. Que está dentro do direito ambiental também. Assim, você tem que conversar com seu vizinho, que às vezes seu vizinho sai para trabalhar, o cachorrinho dele ficou ali o dia inteiro sozinho, ele nem sabe que o cachorro dele tá latindo o dia inteiro, por exemplo. Eu tenho esse problema lá perto. Antes de acionar o poder público, você tem que tentar conversar ali com seu vizinho, sabe? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas em casos graves, situações graves, pode sim cair na... E esse negócio do pelo aí? É complicado, né? Cai na questão de poluição atmosférica, porque ele vai pro ar. É verdade. Mas olha, é bem complicado isso aí, viu? Eu teria que analisar se é uma questão assim muito... se a pessoa tem muitos cachorros, se tem uma pessoa muito alérgica ali, se está causando algum problema que venha desequilibrar o meio ambiente. Porque o que nós estamos falando aqui? De ações humanas que estão desequilibrando o nosso meio ambiente. Porque o que eu falei no início? A Constituição prevê que nós todos temos direito ao meio ambiente equilibrado e sadio para nossa qualidade de vida. Nós fazemos parte. Que infelizmente aqui em Patos está sendo deixado de lado. Isso é uma realidade. Não tem fiscalização. Essa questão do animal aí que foi citado aí, ó. Tem muito, as pessoas viajam, né? E o animal fica sozinho, aí ele fica uivando o tempo inteiro, latindo, né? Incomodando. Às vezes a pessoa fica 3 dias fora, esse feriadão prolongado, você pode ter certeza, segunda-feira não tem muitas reclamações aqui. Vou trazer um dado interessante para você aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde estima que 10% da população mundial está exposta a níveis de pressão sonora potencialmente que podem causar perda auditiva ou outras patologias. Se o barulho da festa te incomodou e essa festa é recorrente, né? Todo final de semana tem uma festa. Você pode, seu organismo libera, além da questão auditiva, né? Nós temos várias alterações. Um hormônio chama cortisol. Ele vai gerar o estresse. Você vai ter queda de energia no seu trabalho, indisposição, irritabilidade. Então, não é um incômodozinho, não é um dia só que a festa me incomodou. Eu moro aqui, é a minha casa, eu não tenho condições de sair. E se incomoda as pessoas normais, imagina a pessoa que já tem comorbidade, já tem algum problema relacionado. Exatamente, idosos, não, imagina um bebê, a mãe leva ali 1 hora, às vezes até mais, para fazer o bebê dormir. Quando ele dorme, aí vem o barulho. Então. O camarada passa com o carro ligado, né? Tum. E uma pessoa que ela não dormiu bem, como é que ela vai render no trabalho no dia seguinte? Então. Tem uma mensagem aqui também do Rodrigo Versiani dizendo o seguinte: parabéns pela iniciativa em estar falando hoje sobre a questão da poluição sonora. Ele fala aqui que a questão da legislação é um ganho, né? Tem que pensar no direito do consumidor, que está, segundo ele, ligado à questão do meio ambiente, do direito do meio ambiente, e diz que é a questão de proteção do consumidor, e cumprimenta o programa pela sua participação. Dr. Rodrigo Versiani é um querido, ele é membro da Comissão de Direito Ambiental também. Inclusive, esse assunto, ele até entende muito, porque ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor aqui. Sim. E as festas têm causado alguns problemas nesse sentido também. Então, é interessante. Pode ser um próximo convidado nosso. Chamar. Ele lançou um livro a semana passada, se não me engano, desculpa, Rodrigo, eu estava presente, que é um tema interessantíssimo, que é a publicidade na alimentação de crianças, né? O controle da publicidade, que nós temos, assim, várias doenças relacionadas à má alimentação, principalmente das crianças, né? Que vem a questão da poluição visual também. Pode agendar aí com o doutor Rodrigo. Como o PROCON municipal está agindo muito aqui em Patos, então é um caso... Eu quero abordar um outro assunto, senão não vai dar tempo. Só queria acrescentar, Ramalho, que ela também, a doutora Ana, ela nos sugeriu, e é um futuro convidado nosso também, um engenheiro da área
Sim, o engenheiro ambiental, do som, sim. Né? Aí ele vai falar sobre o decibelímetro, como é que funciona, o que é preciso, etc, etc e tal. Nós vamos convidar também. Eu quero entrar agora, doutora, como o tempo já está estourando, na questão dos entregadores, né? Não são todos, né? A gente já tinha isso aqui antes da pandemia, né? Entregador de farmácia, entregador de empresas, funcionava normalmente, mas naquela época não tinha esse barulho tanto não. Há 2 anos atrás não tinha isso, a pessoa chegava, ia lá na sua casa, apertava, né, Zé, a campainha ou batia a palma. Agora não. Depois da pandemia, o camarada começa a buzinar lá na esquina. É a pressa. E vem buzinando sem contar, não tô nem falando do trânsito, hein? Não tô nem falando como eles andam no trânsito, não tô nem falando, nem vou falar, porque hoje não é trânsito aqui, a questão é o barulho. Eles chegam buzinando. E o que a gente vai fazer, doutor? Eu já tive que sair um dia na minha casa, chegar na varanda e falar: ô, peraí, moço, ele estava buzinando do lado e a pessoa não atendia, ele continuava buzinando montado na moto, ao invés de ir lá e bater na campainha. A campainha estava lá. O que a gente faz num caso desse? Você vai chamar a polícia não vai lá. E aí? Anota a placa. É um negócio terrível. É uma sugestão. Eu fui obrigado a abordá-lo e falar: ó, amigo, peraí, calma, eram 11 horas da noite. Ver qual empresa que para quem ele trabalha. Não tem, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Autônomos. Não, são autônomos. Por isso que eu falei outro dia aqui, Zé, na Câmara, um vereador que estiver ouvindo a gente, fazer uma lei. Tem que começar a discutir isso na Câmara, Zé. Nós conseguimos a lei da proibição do comércio de foguetes, né? Exatamente. Está na hora de obrigar essas empresas a se especializarem em colocar lá a logomarca, quem é que está entregando. Que aí nós vamos ter como fiscalizar. Inclusive, tem zonas na cidade, né? De acordo com o plano diretor, de que é proibido buzinar. Por exemplo, perto de hospitais. Por exemplo, né? Deve funcionar no Japão, por lá, porque aqui... Cadê a fiscalização? Que a moto barulhenta passa em frente. Aí a gente volta naquele assunto da fiscalização. Cadê a fiscalização? Então eu reforço mais uma vez, né, Zé? Vereadores, senhores vereadores aí, né? Tá na hora. Sim, nos movimentarmos, criar, né? Uma secretaria específica de meio ambiente. Essa seria a minha última participação aqui, porque o tempo está chegando ao final. Sim. Mas é exatamente sobre isso, doutora Ana. Sem uma secretaria ambiental, né, para tratar dessa questão aqui, fica muito difícil, como a gente tem a dificuldade também na questão do trânsito por falta de existe a Secretaria de Trânsito, mas não tem toda a estrutura que ela precisa ter, inclusive o secretário. Sim. Agora, no caso da questão ambiental, tem a diretoria, mas ela não tem o mesmo poder de fogo, não tem verba própria para isso, né? Doutora, orçamentária. Eu vou para o intervalo e no final a senhora fala, viu, doutor? O Edivar também fala, os ouvintes ali, porque nós temos só 8 minutos. Vamos para o intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, vinculada à loja maçônica Fênix, realiza pelo 2º ano consecutivo a campanha de arrecadação de fraldas geriátricas M, G e GG, que serão destinadas para o Asilo da Casa das Meninas, Lar de Idosos Eurípedes Barçanufo e Lar Vicentino Vila Padre Alaor. A campanha segue até 17 de junho. Postos de coleta, Rede de Farmácias Nacional, Chibil Motos e Portaria da Rádio Clube. Você pode ajudar sem sair de casa pelo delivery 991520279. É só ligar ou mandar mensagem que os voluntários buscam em sua casa. Se preferir, faça Pix, é o CNPJ da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, 02-561-309-000186. Atenção, produtores rurais. Enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo e verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h53, Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão, mensalidades a partir de R$ 36,61 por família.
Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. O Edivar vai dar um giro final já e eu falo de Dornelles Imóveis. Olha, você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV, são 3 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. Residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelles Imóveis. Acesse dornellesimóveis.com.br, 999750403 e o 999750493. Você tem 2 minutos, Edvar. Não, rapidinho aqui, o doutor Rodrigo também passando aqui, dizendo que o livro dele chamou Controle da Publicidade Infantil de Alimentos. Tá bom, obrigado, doutor. E tem uma denúncia aqui, a pessoa pediu logicamente para não dizer o nome, mas ela está dizendo o seguinte: aqui na Tomás de Aquino, junto à rotatória da deputado Binga, tem um bar com música ao vivo que transforma a vizinhança em um inferno, segundo palavras dessa pessoa. Estamos pedindo socorro, né? É a denúncia que está sendo feita aqui. Então, acontece muito nesse sentido também. A gente sabe, entende até que as pessoas precisam trabalhar, né, doutora? Mas tem que ser de acordo com a lei, né? Tem que ser de acordo com a lei. Aí os vizinhos podem se juntar, né? Pedir às autoridades públicas alguma que seja feita, seja tomada alguma medida, né? Para que respeite os limites legais. Só para mim finalizar aqui a minha participação, 30 segundos saindo um pouquinho fora aqui, mas falando a respeito da sua especialização, que é o direito ambiental. Recentemente nós tivemos aqui em Presidente Olegário, em Ponte Firme, um produtor rural que foi multado por estar desmatando. Ainda, infelizmente, acontece muito, né? E essas multas, doutora, o pessoal tem pagado, tem surtido efeito necessário aí para que possa proteger esse nosso meio ambiente como um todo? Edivar, acontece muito. Desmatamento é um problema muito sério que nós temos aqui na região, mas o que acontece? O desmatamento ele é permitido desde que você entre com um procedimento no órgão ambiental, ele vai analisar, vai emitir a licença de acordo com os limites que você pode cometer esse desmatamento. Caso você desmate e seja pego, seja autuado, o prejuízo é muito grande, prejuízo financeiro. As multas são muito altas mesmo. E, infelizmente, o brasileiro, se não doer no bolso, ele não se conscientiza. Pode recorrer dessas multas, doutor? Pode e deve, mas aí você vai procurar, de preferência, um advogado especializado na área ambiental, tá? Muito bem, nosso tempo estourou, Zé Afonso. Pois é, mas aí a questão é o seguinte: eu gostaria da sua opinião. Realmente Patos Minas precisa de uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente? Com certeza, Zé Afonso, precisa sim, porque através das regulações, né, das fiscalizações, e isso só é possível com a Secretaria de Meio Ambiente, é o órgão regulador. Eu já participei do Conselho de Segurança Pública e nós já ajudamos, já repassamos verba para a Polícia Militar comprar os decibelímetros, né? Existindo a secretaria, evidentemente que ela teria uma responsabilidade sobre isso também, seria muito mais fácil. Teria verba para isso. Teria verba para isso. Muito bem. Ô doutor, o nosso tempo já esgotou, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Nós vamos marcar outro dia, né, Zé? Vamos falar mais. Inclusive nós não falamos aqui, de um problema também, que é a poluição visual. E ela sabe que isso realmente graça, né? Patos Minas já tem uma série de inconvenientes, ultrapassando a lei, os limites da lei, com a poluição visual. Isso é um problema também. Para mim, a pior de todas elas são esses fios pendurados aí nos postes em Patos. Para mim, é a pior de todas. Que mexe e vira, tem um arrebentado no meio da rua. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no programa. Qualquer outro dia nós vamos marcar pra gente falar mais, tá? Com certeza. Eu quem agradeço o convite. Estou à disposição para falar sobre as leis de direito ambiental aqui para a população, esclarecer e contribuir, né? O Guimar tá até sugerindo aqui pra gente falar também sobre essas motos que fazem segurança, fica buzinando a noite toda também, né? É um problema sério também. Lá na minha rua sumiu. De vez em quando some, depois aparece. A buzina, como utilizada para o entregador, nesse sentido, ela pode cair naquele artigo da contravenção penal, né?
que é do perturbação do sossego. É verdade. A buzina não foi feita para ser acionada. A buzina não foi feita para chamar a pessoa a sair lá da casa dela. Ô, vem cá, seu pedido chegou. Né? Exatamente. Agora eu não sei como que tem alvará essa moto de segurança aí na rua pitando 10, 11, meia-noite, 1h da manhã. Não sei como que consegue um alvará para esse pessoal trabalhar, viu, Zé? Zé, não, até segunda. Aí não tem alvará, não seria o caso do alvará. Alvará é para as festas. Não, né? mas ele deve ter autorização. A empresa tem. É uma empresa, a empresa tem que ter alvará para funcionar. Sim, a empresa tem o alvará para funcionar, mas o motoqueiro, o motociclista não tem o alvará para disciplinar o trabalho. Aí já entra nessa questão da lei. Mas aí a empresa foi autorizada. Né? Pois é, mas a empresa foi autorizada a trabalhar, por isso que ela põe a moto para trabalhar. Por isso que eu estou falando do alvará. Aí a prefeitura tem que fiscalizar. Pode ou não pode, afinal de contas? Nós discutimos isso aqui uma vez, você se lembra? Sim. Zé, até segunda. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo, parabéns pelo seu trabalho lá na comissão, viu? Da UAB, e numa próxima oportunidade a gente vai querer contar novamente com a sua presença aqui. Da minha parte, um grande abraço, um bom final de semana para todo mundo, se cuidem, viu, gente? Segunda-feira a gente volta com o debate aqui na Rádio Clube 98. Onde vá? Abusar do conhecimento dela. Obrigado, gente, pelo carinho, pela sintonia. Eu volto daqui a pouquinho, depois do Otaviano Marques. Hoje é você? Hoje sou eu. Agradecendo aí a sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções. Acesse dornellesimóveis.com.br. Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Atense 38238362.